Glória a Deus. Aleluia. Agora a gente entende o porquê. Por que de manhã foi tão complicado? Por que foi tão difícil? Né? Nos atrasamos e celular atrasou e foi um rebuliço. E a live às vezes está travando, mas espera um pouquinho, ela volta. E é muito bom estar na casa de Deus, né, gente? É muito bom ter esse momento de culto com os irmãos. Camila estava dando testemunho dela e eu sou obrigado a dar o meu testemunho também. Eu vou aproveitar, né? Eu estava já há algum tempo no INSS, também tratando, né, o emocional. E o INSS começou a dar crise, a dar bobeira, e nós começamos a orar e entendemos em Deus que se acontecesse de novo era porque Deus queria que a gente parasse, né? E nesse meio tempo, a empresa onde eu trabalhava me procurou, né, para propor um acordo para poder me demitir. Porque a loja onde eu trabalhava fechou com a pandemia, e aí só tinha eu de funcionário, eles não podiam encerrar a empresa, e estava pagando imposto na empresa porque eu estava no INSS. Aí eu falei para a pessoa, olha, já tem a perícia marcada, eu estou orando a esse respeito, então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Deu indeferido de novo. Aí eu falei, vamos embora, vamos seguir. O laudo deu um trabalhinho para conseguir, né, um laudo para liberação, por causa do médico do trabalho, mas graças a Deus consegui. Tudo organizado, demissão. E aí o pessoal do sindicato me ligou, falei, ih, Jesus, o que aconteceu? Fiquei até assustado. Aí cheguei lá, não, é porque você ficou muito tempo afastado, então a gente queria ver como é que estão as coisas. Aí eu contei o processo todo, né? E aí eu descobri que eu ainda tinha dinheiro a mais para receber. Você vê que Deus é bom, né? Eu nem sabia que eu tinha direito, e Deus providenciou assim uma surpresa muito grande, né? É muito bom, cara. É muito bom. Como diria a musiquinha, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom. Estar aqui é muito bom com vocês. Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar através dos meus irmãos. Tudo isso é muito bom. Não. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas. Nós estamos celebrando o Natal. E Lucas, ele fez questão de pesquisar muito bem, para detalhar muito bem o nascimento de Jesus. Porque era algo importante. O momento foi um momento importante, foi um momento propício, foi um momento que Deus escolheu para que isso acontecesse. Lucas capítulo 2. Lucas pesquisou, deve ter ido atrás até dos pastores para saber o que aconteceu. E é exatamente sobre essa parte do nascimento de Jesus que nós vamos conversar hoje. Do versículo 8 até o versículo 12, a minha versão
é um pouco diferente da de vocês, mas vocês vão acompanhando. Amém? Diz assim: no campo ali perto, pastores passavam a noite guardando os rebanhos, quando um anjo de Adonai lhes apareceu, e a glória de Deus resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes anunciar boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Neste mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o libertador, que é o Messias, o Senhor, o Cristo. Vocês o reconhecerão desta forma: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E vocês só imaginam, a gente só consegue imaginar como é que deve ser essa história aí, né? Eu lembro de Moisés no monte, eu lembro de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração com Jesus, e momentos de glória, né? Onde a glória do Senhor resplandece, onde a glória do Senhor envolve, né? E deve ser uma coisa assim maravilhosa. Nós temos aqui no culto, às vezes, momentos que a gente vê que é a glória de Deus, né? Se movimentando. A gente sente no nosso coração que é a presença de Deus. E isso é tão bom. Imagina como aconteceu com essas pessoas, né? Deve ser uma coisa assim. A própria palavra fala, eles ficaram com medo, ficaram aterrorizados. Foi uma coisa assim, né? No geral, o povo se jogava no chão de tanto medo, abaixava a cabeça, e porque a glória do Senhor era grande, né? E era muito linda. E aí, primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é exatamente sobre essa glória. O anjo falou que ele trazia notícias de grande alegria que seria para todo o povo. E aí eu fiquei, né, pensando, Deus estava tão feliz, tão alegre que o plano dele estava seguindo e que o filho dele veio a esse mundo e ele sabia o que ia acontecer com Jesus aqui. Ele sabia o propósito do Cristo aqui na terra, e eu acho que ele ficou tão alegre que ele não se aguentou. Ele mandou a glória dele aqui para a terra, mandou o anjo para falar, depois ainda apareceu um exército de anjos para poder cantar, né? Hoje cantamos aí, né, a música que fala sobre isso. Deus, ele estava tão feliz que ele enviou a sua glória, e o anjo falou que a notícia era uma notícia boa, uma notícia alegre para todo o povo. Todo o povo. Jesus, ele foi em quase todas as cidades, praticamente todas as cidades do reino. E ele pregou, fez milagres, e ele fez muitas coisas. Muitas coisas. A glória de Deus se manifestava através dele, e ele falava, né? Uma vez os discípulos perguntaram: mas esse homem, ele está cego por causa de pecado dele, é por causa de pecado dos pais? Jesus fala: não é nada disso. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Esse homem,
Ele está assim para que o nome de Deus seja glorificado. E Ele curou o homem e o nome de Deus foi glorificado. E aí isso me lembrou de uma passagem lá em Marcos, capítulo 16. Vocês vão só virar a página, uma página para trás. É o final de Marcos. A partir do versículo 15, Marcos 16, a partir do versículo 15. Aleluia. Quem acha uma esposa acha uma coisa boa, né? Diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 15. E disse, Jesus falando, vão pelo mundo todo, anunciem as boas novas a toda a criação. Quem confiar, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem em serpentes ou beberem veneno, e curarão os doentes impondo-lhes as mãos sobre eles. A notícia era boa para todo o povo, para todo mundo, para nós. Nós somos discípulos de Cristo e nós temos que refletir essa glória. Jesus aqui, ele estava enviando os 12, já tinham substituído Judas, e ele estava enviando para que eles fossem, para que eles pregassem, para que eles curassem, para que a glória de Deus fosse levada ao mundo inteiro. É uma nova de grande alegria que será para todo o povo. O nascimento de Jesus, ele foi para todo o povo. Até hoje. Até hoje, o nascimento de Jesus traz a glória de Deus para todo o povo. Por isso é o nosso dever, como filhos de Deus, que já sentimos essa glória, já vimos esse mover de Deus, é o nosso dever levar. Por isso que Jesus fala, ide, vão. Né? O verbo se não me engano, infinitivo, né? Que vai. Não termina. Você constantemente vai. Nós não podemos parar de mostrar a glória de Deus. A glória de Deus precisa ser refletida no mundo. E ela vai ser refletida através da nossa vida, através do nosso posicionamento, através daquilo que nós temos para falar, aquilo que nós temos para dar, aquilo que nós temos para fazer, o abraço, o beijo, a ajuda, a palavra. A glória de Deus precisa se manifestar através de nós. Nós precisamos levar ao povo a glória de Deus. A glória que aqueles pastores viram, nós precisamos levar ao povo. Amém? Também vamos pensar as novas de grande alegria. Né? Lá em Atos 8, vamos pular lá para Atos 8. A partir do versículo 5 diz assim:
Felipe estava descendo para uma cidade de Samaria. E ali eles anunciavam o Messias. A multidão prestava atenção ao que Felipe dizia, enquanto viam e ouviam os sinais miraculosos que ele realizava. De muitas pessoas eram expulsos espíritos imundos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Motivo de alegria. Cristo é o nosso motivo de alegria. O nascimento dele foi só o começo, só o start. Foi só para poder... É o início, né, das coisas. Cristo, ele nasceu. Todo o seu ministério, tudo que acontece para frente, é motivo de grande alegria. Tem que ser motivo de grande alegria na nossa vida, né? Pensar e lembrar de Jesus tem que ser motivo de grande alegria na nossa vida. Se você pensa em Jesus, se você pensa em Cristo, e isso não te traz alegria, ore, reveja o seu relacionamento com Deus, porque pensar em Jesus tem que nos trazer alegria. Ele é a própria alegria. Ele é a própria alegria. É Ele quem nos alegra. E a alegria, ela é sem fim. A alegria é uma coisa eterna. A alegria é um sentimento que vai perdurar para a eternidade. Então, coisas eternas só podem vir de Deus. Então, não adianta. Se você tem essa alegria, ela veio de Jesus. Se você pensa em Jesus, você tem essa alegria. Mas nós precisamos vibrar. Eu falo alto e tal, falo muito, mas eu não sou muito de vibrar, não. Eu acho que o máximo de escândalo que eu faço é quando eu estou assistindo um filme que eu começo a rir, né? Acho que é o máximo de escândalo que eu faço. Às vezes tomo um susto que do nada dou uma gargalhada. Mas eu conheço algumas pessoas aí. Teve um amigo lá do seminário que chegou segunda-feira completamente rouco por causa de sábado. Ele estava completamente rouco. Ele não dormiu direito de sábado para domingo. Foi uma coisa assim. Mas a gente fica olhando, as pessoas, elas têm isso. Eu, por exemplo, eu não gosto de futebol. Eu gosto de vôlei e basquete. Mas eu evito assistir. Porque eu começo a gritar. Quando eles erram, eu começo a gritar. Não dá certo. Então eu já não assisto, né? Mas nós temos esse entusiasmo na gente. Quando a gente assiste o nosso desenho preferido, quando a gente assiste o nosso filme predileto, quando a gente assiste o jogo do nosso time, quando a gente... Eu estou olhando a máscara ali, o outro estava com a camisa do desenho do Naruto. A gente assiste feliz, né? Porque a gente gosta daquilo. E aí, quando a gente pensa em Cristo, o nascimento, a vida, o ministério dele, tem que ser uma alegria maior do que essa. A alegria de pensar em Jesus tem que ser maior do que a alegria do seu prato predileto. Eu como por prazer. Eu não como só por fome. Tem gente que só come por fome. Eu não. Eu como por prazer. Inclusive, minha barriga está aqui para provar.
Eu como porque eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Ter aquela comida ali gostosa para poder comer, saborear. É uma coisa que eu gosto. Mas pensar em Cristo tem que ser melhor do que isso. Tem que ser melhor do que isso. Pensa na coisa que você mais gosta de fazer. Pode ser dormir, gente. Pode ser dormir, assistir televisão, jogar videogame, ou jogos online agora, né, no computador. Pensa naquilo que você ama fazer. De repente é conversar com uma amiga, ler um livro. Pensar em Cristo tem que ser maior a alegria. Porque Deus, Ele enviou Jesus ao mundo para trazer alegria. E essa alegria, ela precisa nos alcançar sempre. Sempre. E o Wendel estava falando aqui, eu fiquei pensando, o Espírito Santo, ele é bom, né? Ele fala, ele confirma, ele faz tudo direitinho. O anjo falou pro pastor, hoje nasceu na cidade de Belém o Messias, o Cristo. Hoje nasceu. E eu fiquei pensando, Cristo, ele nasceu em Belém. Como ele disse, não foi em 24 de dezembro. Isso foi uma construção posterior. A igreja depois resolveu marcar esta data como uma data para comemorar o nascimento de Cristo. Mas Jesus nasceu, foi em outra data, se não me engano, foi em abril. O que hoje para nós é abril, né? Tanto que os pastores estavam no campo. E se fosse dezembro, eles não estariam, porque lá é frio. Então eles não estariam no campo. Em abril é quente. Por isso que eles estavam à noite no campo com as ovelhas. E aí Cristo nasceu naquele dia em Belém. Mas Cristo nasce hoje. Cristo nasceu, você tem uma data. Você tem uma data do nascimento de Cristo. Quando Cristo nasceu no seu coração. Amém? Tem uma data. Não tem como você esquecer. Né? Eu acho que aqui ninguém esquece o momento exato em que você foi retirado do charco de lama, foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. E Jesus nasce na sua vida. É uma data ímpar. É uma data que fica gravada no nosso coração. Eu gostaria de abrir lá em Gálatas, capítulo 2. Está todo mundo aí bom de desembanhar a espada, né? Esgrima bíblica. Gálatas, capítulo 2. Lá no versículo 20, a minha versão é bem diferente nesse versículo, mas diz a mesma coisa. Quando o Messias foi executado na cruz como um criminoso, eu também morri. Para que meu ego orgulhoso não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da fé demonstrada pelo Filho de Deus. A versão de vocês é o vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Esse momento do Cristo vive em mim, ele precisa acontecer. Esse momento, se ele já aconteceu, você precisa lembrar dele. Lembre-se dele. Lembre-se. Lá em Apocalipse, o anjo diz à igreja: lembra aonde caíste. Então lembra sempre, sempre, sempre lembre da onde Jesus te tirou. Sempre lembre o que Jesus fez na tua vida no dia em que ele nasceu no seu coração. Lembrar do dia em que Cristo nasceu no nosso coração nos dá esperança, nos traz felicidade, nos dá a certeza de que nós estaremos com Ele lá em cima. Quando? Não importa. Essa semana eu ouvi um testemunho bem difícil de ouvir, mas que eu já sabia que era verdade. Muitas e muitas pessoas, estavam orando pelo meu pai quando ele estava no hospital, e um amigo meu, ele foi ao monte para orar, e ele recebeu uma palavra lá de um pastor que falou: ele não está indo, Deus está chamando. Deus está chamando. Era Deus que queria ele. Deus queria ele para ele. Falou: agora ele é meu, só meu. Agora ele é só meu. Então, se chegar esse dia, se você pensar nesse dia em que você vai partir desse mundo, onde seu corpo físico vai morrer, você tem que ter a certeza de que você vai encontrar com Cristo. Que Cristo vai dizer para você: servo bom e fiel. Vai reconhecer você diante de Deus e de seus anjos. Você precisa ter essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza. Ah, Rodrigo, mas eu ainda peco. João, lá na carta que ele escreve, no capítulo 5, fala que o homem, ele não peca mais. O homem que nasceu em Deus não peca mais, habitualmente. E quando ele peca, ele tem um advogado perante o Pai. O nosso pecado, ele deixa de ser aquele pecado recorrente. Ele deixa de ser aquele pecado planejado. Ele deixa de ser aquele pecado prazeroso, para ser aquele momento em que você se angustia, onde você fala assim: meu Deus do céu. Não. Você pede perdão a Deus na hora. Às vezes dá vontade, no meio da rua, se ajoelhar e pedir perdão. Você fica aquela angústia no seu peito, porque você fez algo que entristeceu o coração de Deus. E essa angústia, se ela não acontece com você, se esse momento em que você peca, você não está ciente que você está pecando, e não tem esse peso, eu infelizmente tenho que te dizer que você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não está na sua vida. O que significa que você não foi salvo. Que significa que você ainda não recebeu
o sacrifício de Jesus na sua vida. Quando nós vamos ceiar, o texto diz: examine-se o homem a si mesmo, para saber. Você precisa entender uma coisa, você precisa fazer uma declaração no seu coração. Jesus é Deus. Ele veio em forma humana. Ele mesmo escolheu morrer. Ele morreu e foi ao inferno. 3 dias depois, ele voltou com as chaves do inferno. Ele ressuscitou, foi levado aos céus e hoje está sentado à direita do Pai. E ele fez isso por mim. E eu entendo que o sangue dele derramado naquela cruz substitui o meu. Se você ainda não tem esse entendimento completo na sua vida, você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Precisa declarar que Jesus, ele é o seu Salvador e o seu Senhor. Nós precisamos, não adianta, nós precisamos nos lembrar do dia. Nós precisamos saber da onde saímos. Ah, Rodrigo, mas eu praticamente cresci na igreja e eu não tenho essa noção de dividir quando foi. O Espírito de Deus, ele fala ao seu coração, ele dá testemunho no seu coração de que você é filho de Deus. Então, se nesse momento você não consegue ter a certeza de que você é filho de Deus, de que essa declaração que eu acabei de fazer é completamente verdade na sua vida, se você não consegue ter essa certeza, você precisa entregar o seu coração a Deus. Você precisa fazer essa declaração. Você precisa dizer: Jesus, tu és meu Senhor, meu Salvador, que remiu os meus pecados, que me lavou. Se você não consegue fazer essa declaração, faça agora. Feche os olhos, todo mundo. Quem está em casa, se tiver acompanhado, também feche os olhos. Se estiver sozinho, não precisa. Coloque-se diante de Deus agora. Peça ao Espírito Santo que Ele testemunhe da sua salvação na sua vida agora. Peça que Ele te dê a certeza que você está salvo. Como diz a música, se quando chamarem a minha senha, eu estarei lá. Se você tem essa certeza, glorifica a Deus. Se você não tem essa certeza, tem agora. Faça isso agora. Não deixe para depois. O amanhã só a Deus pertence. Não estou querendo botar terror em ninguém não, tá, gente? Mas é porque realmente a nossa vida, como diria Salomão, é um sopro.
Nossa vida é como se fosse um vapor de água que vai embora. Então nós precisamos ter o controle da nossa vida, tanto a presente quanto a futura. Nós precisamos ter a certeza absoluta de que nós vamos ser recebidos de braços abertos por Jesus. Se você não tem essa certeza, ore a Deus agora. Peça a Deus agora. Fale: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te faço Senhor da minha vida. Recebo a salvação que o Senhor providenciou para mim na cruz. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para que nós um dia estejamos juntos no céu, diante do Pai. Faça essa oração. Peça a Deus para entrar na sua vida. Peça a Deus para te renovar. E guarde esse dia, porque é dia de transformação. Os nossos dias de transformação são dias muito importantes a serem guardados. Então, se você fez essa oração, se você entregou a sua vida para Jesus nesse momento, se foi hoje, se foi agora, glorifica o nome de Deus. Glorifica o nome de Deus por Ele ser misericordioso, por Ele ter tido misericórdia das nossas vidas, por Ele ter feito tudo o que fez, inclusive se entregar para morrer no nosso lugar. Tenha essa certeza no teu coração. Não deixe para depois. Não fale: eu sou jovem demais. Não fale: eu tenho muito pecado. Porque todo mundo que se entrega para Jesus tem muito pecado. Todo mundo que entrega a vida para Cristo tem pecado demais. Nós sempre temos pecado. Nós somos pecadores de nascença. A semente do pecado já nasce conosco. E nós precisamos ir a Cristo exatamente como nós estamos. O cego Bartimeu, ele não teve vergonha. Ele gritou o nome de Cristo. Ele foi: e ninguém vai me calar, e eu vou, e eu quero. Já a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu: só preciso encostar nele. Ela foi lá toda de mansinho, encostou nas vestes de Jesus e foi curado. E Jesus falou: o poder saiu de mim, alguém foi curado. E aí ela se apresentou. De uma maneira ou de outra, os dois tinham pecado a ser perdoados. E tinham uma cura física. Eu não preciso de uma cura física, mas você tem pecados a serem perdoados. Todos nós temos. Mas, como eu falei, como João falou, né, uns pecam habitualmente, outros não. Então, se você ainda está nessa de pecar habitualmente, se você não tem a certeza da salvação, se o Espírito Santo não confirmou agora no seu coração, vá até Cristo. Não ache que você vai conseguir consertar as coisas da sua vida e para poder se entregar para Cristo. Não, você não vai consertar nada. Não é você que conserta. É Deus quem conserta.
Não é você que vai conseguir se ajeitar, arrumar a sua vida para poder seguir a Cristo. Não, você não tem esse poder. Me perdoe falar dessa forma, mas você não tem esse poder. Você não pode fazer isso por você mesmo. Ninguém pode fazer isso por si mesmo. Ninguém. Ninguém tem o poder de se santificar. Ninguém tem o poder de se transformar. Ninguém tem o poder de se autolibertar. Não, não tem. Tudo isso quem faz é Deus, Cristo e o Espírito Santo na nossa vida. Então, desiste dessa ideia de que você vai primeiro se arrumar. Eu preciso primeiro largar o vício. Eu preciso primeiro arrumar isso. Eu preciso primeiro parar de fazer aquilo. Não. Você vai parar quando Cristo te libertar. Aleluia. Glória a Deus. Então se entregue nas mãos dele agora. Se entregue para Deus agora. Porque Cristo, ele está vivo ao lado do Pai e só esperando você clamar por ele. Eu falei isso na semana passada e eu repito. Eu aprendi na Bíblia que Deus, ele está atentamente esperando para ouvir a sua voz. Ele está atentamente paradinho lá, querendo ouvir a sua voz, falar com ele. Fale com ele. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Não, no próximo culto eu vou. No próximo culto que eu assistir, eu vou aceitar Cristo. Não. O amanhã pertence a Deus. Nós não temos controle do amanhã. Nós temos o controle do hoje, do que nós fazemos agora. O que nós fazemos agora, disso nós temos controle. E isso nós podemos fazer. Tomar a nossa decisão. É muito comum você ouvir, aceite Cristo. Mas Cristo já te aceitou. Ele está esperando que você apenas vá na direção dele. Cristo já te aceitou. Ele já está te esperando. Ele já preparou uma obra para a sua vida. Deus não tem segundo plano. Deus só tem um plano. E Ele tem um para a sua vida. E Ele quer fazer algo na sua vida. Ele está te esperando. E não é... Deus tem interesse em me usar. Não. É uma coisa linda. Uma coisa que vai acontecer. Uma coisa que... vai acontecer, porque Deus quer, e tudo que Deus faz é perfeito, nos traz paz, nos traz alegria. Então não deixe para amanhã. Você que está nos assistindo, não permita que o tempo passe e você não tome essa decisão. Não faça isso. Não faça isso. Deus quer te alcançar hoje. Ele quer te abraçar hoje. Ele quer tirar o fardo pesado das suas costas hoje. Ele quer te limpar hoje. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida hoje. Ele quer te ensinar a caminhar hoje. Ele quer te libertar hoje. Ele quer te sarar hoje.
Ele quer entrar na sua vida hoje, não amanhã, não depois, não semana que vem, não mês que vem. Ele quer fazer isso hoje. Existe essa urgência. Sim, existe. Porque é hoje. Você não pode controlar o amanhã. Precisa ser hoje. Rodrigo, eu não quero. Aí eu te pergunto, você não quer viver em paz eternamente? Você não quer viver alegria eternamente? Você não quer viver presença de Deus eternamente? Você tem certeza disso? Que você não quer? A Camila estava dando testemunho dela aqui, né? Eu também estou fazendo tratamento. Eu também precisei reencontrar a alegria em Cristo, reencontrar o prazer na palavra de Deus. Não espere esse momento chegar, o momento da dor, para aí sim você lembrar que Cristo existe. Não faça isso consigo mesmo. Reconheça agora. Se entregue a Ele agora. Coloca Ele no banco de decisão da sua vida agora. Porque a hora que a dor chegar, Ele vai estar ali com você. Ele vai estar lá para te abraçar e te falar: vai passar. Vai passar. Então existe essa urgência. Existe essa urgência de ser hoje, agora. Existe a urgência de você levar essa palavra a alguém hoje. Você já pensou numa pessoa aí no seu coração? Você que já fez essa decisão com Cristo, você já pensou numa pessoa aí no seu coração? E hoje você vai falar para essa pessoa. Hoje você vai falar para ela o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo faz e o que o Cristo pode fazer, o que Cristo dá, que é eterno. Sempre que eu oro pelo meu lar, a última, às vezes eu nem peço prosperidade financeira. Eu peço a Deus: Pai, eu quero harmonia, eu quero alegria, eu quero amor, eu quero paz. Sempre peço isso a Deus para o meu lar. No seu lar está precisando dessas coisas? Faça isso hoje. Ah, Rodrigo, mas eu não sou o chefe da minha casa. Não adianta, não importa. Chega em casa e ora. Peça a Deus que hoje, isso aconteça na sua casa. Fale com quem precisar hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Se você tem a certeza da salvação, leve a salvação para outra pessoa hoje. Não deixe passar. Não deixe o tempo passar e a pessoa sair da sua vida. Não permita isso. Não permita. Não se dê esse... Sei nem como colocar. Não se coloque esse jugo sobre você de não falar. Cristo, ele foi bem claro: ide e falai as boas novas. Quando a gente não faz isso,
nós estamos desobedecendo a palavra de Cristo. E desobedecer a Cristo é pecado. Ah, Rodrigo, a pessoa vai me dar um fora. É a decisão dela. Mas você precisa falar. Você precisa manifestar a glória de Deus na vida de alguém. Os pastores viram a glória de Deus. Até então, só quem via a glória de Deus era o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Cristo rasgou esse véu e abriu o Santo dos Santos e falou: é para quem quiser. Ele falou: a presença de Deus é para quem quiser. Se você quiser, você entra na presença de Deus. Ponto. Nada te impede de entrar na presença de Deus. Nada. Se alguma coisa tentar te impedir, você fala: Deus, eu quero a tua presença na minha vida agora. Quero sentir tua presença agora. E eu não aceito isso que está me atrapalhando. Tira de perto de mim. E Deus vai fazer. Porque Ele quer. Como eu falei, Ele quer você. Ele quer estar com você. Então peça a Ele isso. Leve isso a alguém. Leve a glória de Deus a alguém. Às vezes nós cantamos aqui tanto sobre o que Cristo fez na nossa vida, o que Cristo faz na nossa vida, o que a presença dele faz na nossa vida, e a gente às vezes esquece de falar isso para as outras pessoas. Nós precisamos falar isso para outras pessoas. Isso agora eu vou ter que puxar o saco aqui das duas organizações. Isso é ser mensageira do rei, embaixador do rei. É levar Cristo às pessoas. Ah, Rodrigo, no caso eu, o Wendel, o Luciano, o Nelson, nós já somos velhos demais para ser embaixadores do rei, né? O Wendel, o Breno também já é velho. Mas ser embaixador do rei é mais do que uma instituição, é mais do que uma reunião, é uma decisão de você representar a Cristo onde quer que você esteja. Ser uma mensageira do rei não é uma questão de idade e de organização, é você levar a mensagem do rei aonde quer que você esteja. E por que isso é tão importante? Porque existe urgência. Existe urgência. Depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos obedeceram o que ele falou. E ele falou para eles esperarem pelo Espírito Santo, que desceria sobre eles. E eles esperaram. Em oração, eles esperaram. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E na mesma hora, Pedro, aquele palhaço vacilão do Pedro, foi transformado de tal forma, é aquele mesmo da espada, é ele mesmo. Ele foi transformado de uma tal forma que ele levantou e pregou as boas novas. Obedeceu a Cristo. E muitos se converteram. Muitos conheceram a Deus através dele. Ah, Tomé, a gente fala, né? Ah, Tomé, falta de fé de Tomé. Muitos conheceram a Cristo através de Tomé. A gente costuma rotular demais as pessoas. A gente costuma, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, eu não vou ouvir o que fulano tem a dizer.
Ele fazia isso, ele postava coisa ruim no Facebook, ele xingava muito palavrão. Eu não vou ouvir o que fulano tem a dizer. Fala assim mesmo para essa pessoa, porque essas coisas ficaram para trás. Como diz Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, sigo. É que nem o id, eu sigo na direção do alvo, eu vou fazer o que Jesus mandou. Então faça isso hoje. Você tem a paz no coração de ter a certeza da salvação? Glória a Deus. E glorifica mesmo. Porque isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Jesus em nossa vida não é pouca coisa. O Espírito Santo enchendo as nossas vidas não é pouca coisa. Eu vou ter prosperidade financeira e nunca vou ficar doente. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então nós vamos ter problemas. Muitos, variados. Variados problemas nós vamos ter. Mas sempre com Cristo ao nosso lado. Sempre. Sempre. Pode acontecer o que for, Jesus vai estar do seu lado. Na pior das hipóteses, Jesus vai estar do seu lado. Na melhor das hipóteses, Jesus vai estar do seu lado. Ele estará ao seu lado sempre. E você precisa passar isso adiante. Você precisa levar isso para quem não tem. Eu estou repetindo isso, já sei lá quantas vezes. E eu continuo repetindo isso. É hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode pregar hoje. Não deixe para amanhã a situação que você pode mudar hoje. De repente, quando você falar de Cristo para essa pessoa além de ser transformada, vai ser curada fisicamente. Deus vai te usar para isso. De repente ela não vai ser curada fisicamente, mas ela vai ser liberta no mundo espiritual, vai ser liberta de encostos, vai ser liberta de opressões, vai ser liberta de cadeias que prendiam ela. Isso tudo porque você resolveu abrir a boca hoje para falar para ela. Não feche a sua boca, não retenha a bênção em você, não engorde espiritualmente e sem repassar. Não seja uma lagoa, seja um rio. A Bíblia fala que o que corre do trono de Deus é um rio. A Bíblia não fala que tem uma lagoa para você mergulhar lá. A Bíblia fala que tem um rio que corre. E esse rio precisa continuar correndo. E ele vai correr através das nossas vidas. Através da minha vida, através da sua vida. E isso não é peso de responsabilidade. Isso é motivo de alegria. Deus vai me usar para alcançar alguém. Deus vai me usar para transformar a vida de alguém. Quem sabe, mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha, primo, prima, cunhado, cunhada. Quem sabe, amigo. Você sabe, porque você já pensou numa pessoa. Você já pensou na pessoa que precisa ouvir que Cristo transforma. Você já pensou na pessoa em que você vai dizer: houve novas de grande alegria que é para todo o povo. Você já pensou na pessoa que você vai poder dizer que ele veio, ele nasceu na minha vida e pode nascer hoje na sua.
Você já pensou numa pessoa? Existe uma pessoa no seu coração que você coloca diante de Deus por essa pessoa, você ora a Deus por essa pessoa, porque você quer ver essa pessoa diante de Deus, na presença de Deus. Então não deixe para amanhã a transformação que Deus pode fazer hoje. Não deixe. Não permita que o tempo roube a glória de Deus. Não permita que a covardia roube a glória de Deus. Apocalipse diz lá que os covardes não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque os covardes não têm coragem de anunciar que Jesus é Senhor da vida deles para outras pessoas. Então não seja um covarde. Não seja uma pessoa que tem medo de falar. Ah, Rodrigo, mas eu sou tímido. Fala baixinho, chama a pessoa no cantinho e fala com ela. Não permita que essa pessoa passe pela sua vida hoje sem saber quem é Jesus na sua vida. Não permita que passe de hoje. Novamente eu digo, não sei porque que eu estou repetindo tanto o hoje, mas é porque é hoje. Existe uma urgência. Para a vida de alguém existe uma urgência. Não permita que o hoje passe e a glória de Deus não venha à terra. Não permita. Não se coloque nesse lugar de obstruir o rio de Deus. Não faça isso. Não obstrua o rio de Deus. Muito pelo contrário. Deixe ele fluir. Deixe ele fluir através de você. Sabe por quê? Porque quando ele flui através de você, além de alcançar outros, ele te limpa. Aquele pecado que te dói, aquele pecado que você fica angustiado, o rio de Deus passa e limpa. E ainda vai abençoar outras pessoas. Então, não permita que passe de hoje. Hoje, Cristo quer nascer em mais alguém. Nasceu nas nossas vidas, glória a Deus. Mas Ele quer nascer na vida de mais alguém. Hoje, Natal quer acontecer na vida de alguém. Então, ore a Deus. Peça uma estratégia, peça uma forma de falar, peça um texto bíblico, peça a Deus o que for necessário para que hoje haja transformação, salvação, libertação e cura na vida de alguém. E se você está precisando disso, fale com Ele. Pai, estou precisando. Estou precisando. Nessa área aqui eu ainda não consigo acertar. Ainda não estou conseguindo ficar certinho aqui nessa área. Está me escapulindo pelos dedos. Fala hoje. Não deixa para depois. Fala hoje. Quando você chegar na sua casa, vai para o seu lugar secreto, seu cantinho, que todos nós precisamos ter. Fique sozinho. Se coloque na presença de Deus e fala com Ele hoje. Peça a Ele para limpar, para transformar, para tirar isso da sua vida hoje. Hoje. Hoje nasceu o Cristo, o Filho de Deus. Mas Ele já não é mais um bebê. Ele é um homem que tem as marcas nas mãos e nos pés, por mim e por você.
Ele tem essa marca por mim e por você. Então nós precisamos glorificar a Deus por isso. E nós devemos levar isso a alguém. Amém? Desculpa me estender, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa continuar falando com vocês daqui até em casa, dentro de casa e eternamente. Amém? Porque ouvir a voz de Deus é muito bom, né? É muito bom. Glória a Deus.